Salve, salve, guerreiros! Professor Lego Fontes na área. E já explicando a nossa thumbline, que diz que todos os detalhes, ou que são alguns detalhes que fazem toda a diferença. E, aliás, uma redação de alto desempenho, sem dúvida alguma, ela é permeada, ela é composta de pequenas situações que, no conjunto da obra, fazem com que você diminua a sua margem de erro. E, aliás, é um dos grandes objetivos dos meus cursos, sobretudo cursos de médio e longo prazo, que eu ministro, por exemplo, em preparações para o Enem, né? Nós já iniciamos, em geral, né, em fevereiro e terminamos no Enem, que em geral, na véspera da prova, que é em novembro. Por que disso? Porque nas preparações de longo prazo, você consegue cuidar desses detalhes, ou de alguns detalhes que eu vou mencionar em nossa aula de hoje. Então, se você, de alguma maneira, tem alguma dificuldade nesse sentido, de conseguir enxergar detalhes ou de conseguir fazer com que esses detalhes possam jogar a seu favor, esse momento vai ser muito importante para você. Olha só, eu destaquei aqui uma redação aleatória, tá? E destaquei apenas um período. E vocês vão perceber que em apenas um período nós conseguimos destacar diversas situações e que você pode se identificar em alguma medida naquilo que eu vou trazer aqui e, é claro, aplicar isso no seu texto. Bom, vocês vão perceber que nós estamos aqui diante de um parágrafo de introdução, tá? Aqui, linha 1, linha 2. Tá? Aqui nós temos um primeiro período. Repare que nós temos aqui um espaço adequado de paragrafação, tá? Vou até destacar aqui, ó, paragrafação. Ou seja, aqui nós temos um espaço adequado. Lembrando, guerreiros, que nesse caso nós estamos falando de uma dissertação argumentativa de 30 linhas, tá? Claro que algumas situações que eu vou colocar servem também para dissertações expositivas, de repente para um estudo de caso, de repente para uma questão dissertativa, mas é claro que gêneros textuais diferentes eles precisam ser adaptados àquela realidade, àqueles critérios de avaliação, àquelas características da prova que você vai fazer. E, em geral, a dissertação argumentativa é a mais cobrada, por isso ela está aqui em pauta, beleza? Bom, detalhes que fazem toda a diferença. Bom, primeiro ponto, perceba o espaçamento entre palavras, ó. Perceba que é um espaçamento longo. E isso, guerreiros, também faz diferença. Eu, inclusive, reparei que na última prova Enem, que foi no ano de 2024, com resultado em 2025, eu percebi que as redações de nota 1000, que foram apenas 12, elas eram compostas por muitas palavras, né? Eu vi redações, inclusive, com mais de 500 palavras. O que isso demonstra? E se você pegar os espelhos da redação, você vai ver letras pequenas e com pouco espaçamento entre as palavras. Perceba que essa é uma letra um pouco achatada e também com muito espaçamento entre elas. O que isso impacta negativamente para o texto? Basicamente, tem-se pouco espaço para argumentar. Então, o primeiro período, ele traz poucas informações porque a letra ela está alongada excessivamente. Então, os índices de mortalidade no trânsito brasileiro é uma... Essa palavra aqui, por exemplo, eu não entendi, tá? Que vem crescendo nos últimos 3 anos. Aqui nós temos diversos pontos a serem destacados. A primeira, em geral, uma dissertação argumentativa, e aí se nós pensarmos na tendência dos editais que cobram, ou que têm cobrado, originalidade, criatividade, individualidade de estilo, são critérios que muitas provas têm adotado. Por exemplo, o Enem já traz essa questão do repertório, né, que já é uma característica da prova, na competência 2. Mas você tem prova, por exemplo, CFO-PMBA, você vai ter, por exemplo, vestibular UESB, que o último foi elaborado pela banca Sebrasp. Você tem provas como a FGV, que é uma das principais bancas do Brasil, que cobram a questão da originalidade, inclusive no concurso do TJ Bahia. Então, várias bancas cobram. Então, em geral, para que essa originalidade aconteça, eu sempre recomendo que já no primeiro período do texto haja um repertório. Não foi o caso aqui, tá? Ou seja, aqui houve a falta de articulação de um repertório, de uma estratégia argumentativa, que nesse caso não foi
trazida nesse primeiro período. Um outro detalhe é a questão da legibilidade da letra, né? E parece ser algo muito óbvio, mas, por exemplo, essa palavra eu não entendi, né? Eu não entendi essa palavra. E quando o corretor não entende, ele vai apenar, tá? Ele vai apenar porque a letra está legível, tá? Os editais hoje trazem como critério de avaliação em todos os editais a legibilidade, né? Levando em consideração que o avaliador vai ter muito pouco tempo para corrigir seu texto. Então, essa questão da legibilidade é algo a preocupar. Então, os índices de mortalidade no trânsito brasileiro, eu poderia colocar, é uma mazela. No entanto, o referente são os índices, né? Aqui, por exemplo, eu poderia flexionar o verbo no plural, por exemplo, né? Os índices são, né? E outro ponto fundamental, aqui há uma locução verbal que vem crescendo, né? Os editais também falam de concisão textual. Falam de concisão textual. Ou seja, o que é o texto conciso, né? É aquele que tenta trazer o menor número de palavras com a maior amplitude de sentido. Então, o que seria aqui? Que cresce, tá? Eu poderia substituir dessa forma, que cresce, ao invés de dois verbos, apenas um verbo, que cresce nos últimos. O últimos é uma palavra proparoxítona, então, toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, e isso também é complicado. Nos últimos 3 anos, você acaba não tendo uma marcação de tempo, né? Então, seria algo, por exemplo, os índices de mortalidade no trânsito brasileiro crescem em 2025, em 2024, estabelecer o lapso de tempo. Então, por exemplo, eu poderia estabelecer o processo de concisão assim, né? Os índices de mortalidade no trânsito brasileiro crescem nos últimos anos, ou na contemporaneidade, por exemplo, poderia ser um substituto, ou seja, o período seria muito mais conciso, né? E traria as mesmas informações. Perceba que há aqui palavras que não trazem uma carga de sentido muito ampla e que mesmo que eu compactasse esse número de palavras, a semântica, né, o sentido daquilo que ele quer trazer seria preservado. Então perceba a quantidade de detalhes que vai desde a legibilidade da letra até a parte estética do texto, e também um princípio de concisão, que é um princípio básico, é um fator de textualidade. Inclusive, há uns 2, 3 vídeos anteriores, eu falava exatamente sobre isso. Alguns que me perguntam, por exemplo, Lego, você só corrige, você tem pacote de correção, mas, por exemplo, por vezes não sabe que a concisão é um fator de textualidade fundamental. Então, por exemplo, eu poderia estabelecer um princípio de concisão nesse período da seguinte maneira: os índices de mortalidade no trânsito brasileiro crescem na contemporaneidade. Ou seja, a semântica estaria preservada, no entanto, de maneira muito mais concisa e também respeitando todo o processo gramatical, ok? Então, assim, são situações que, em geral, acontecem e que eu bato nessa tecla insistentemente. Você precisa se apoderar do princípio teórico para conseguir estabelecer uma prática mais adequada, mais veemente, mais que efetivamente tenha mais impacto em quem vai ler, à procura dessa palavra, mais impacto em quem vai ler o texto. De novo, leve em consideração sempre que o seu avaliador tem muito pouco tempo para corrigir sua redação, até porque ele tem prazo, ele precisa entregar, a banca precisa divulgar resultados. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa sistematicamente cuidar desses pequenos detalhes para que a nossa redação tenha a menor margem de erro e, consequentemente, a gente consiga alcançar grandes pontuações, independente da prova que nós vamos fazer. Fechou? Beleza? Então, se esse vídeo te ajudou, fez sentido para você, curta, comente, compartilhe com todos aqueles que precisam, até porque esse é um serviço de utilidade pública. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos sempre para cima deles.